Olá, eu sou Bruna, sou nutricionista clínica, pós-graduada em nutrição clínica funcional, pós-graduada em fitoterapia, e eu fui por muito tempo nutricionista do ambulatório de gastrointestino, onde eu tive o atendimento na prática dos pacientes de trato gastrointestinal, né? Então, foi lá onde eu pude aplicar e onde eu pude ir atrás dos conhecimentos, principalmente para atender esse paciente do intestino irritável, que é um paciente que tem muita demanda hoje, que ele é um paciente que poucos nutricionistas sabem tratar e que precisa muito do tratamento de nós, o nosso tratamento de nutricionista, associado ao médico, né, enfim. Eu preparei aqui um conteúdo para já ir visualizando como que vai acontecer todo o caminho dessa aula, né, dessa palestra. Então, eu queria falar muito no comecinho, um pouquinho da definição e do diagnóstico da síndrome do intestino irritável. Eu acho que existe muito dificuldade nesse diagnóstico. O diagnóstico é feito por médico. Mas o paciente vem encaminhado nem sempre do médico para a gente. E às vezes ele vem sem diagnóstico e ele fala: eu tenho intestino irritável, ou ele vem querendo saber se ele tem intestino irritável. Não são também todos os médicos que conseguem diagnosticar, né? O importante seria que a gente pudesse trabalhar com alguém que tivesse essa capacidade, de diagnosticar mais facilmente, de falar: olha, hoje a gente tem subtipos de síndrome do intestino irritável. Então, se o paciente tivesse encaminhado assim, né, intestino irritado do tipo misto, usando medicamento X, Y, colocar tantos de dieta X ou Y, seria muito mais fácil. Mas não, às vezes a gente pode estar, você pode ser um nutricionista do interior do norte, do nordeste, do sul, e que o paciente às vezes nos procura nessa fase de pandemia também, às vezes as consultas online, né? Então você atende pacientes também de outros locais do Brasil, às vezes até de fora do Brasil. Então é para dar um pouquinho mais de segurança na hora de fazer a dieta, o tratamento. Depois a gente vai falar sobre o que são os FODMAPs. Aí eu vou falar sobre o atendimento e as suas dificuldades. É como se chegasse, eu quis montar uma aula para que você consiga, a hora que esse paciente sentar na sua frente, você conseguir tratar dele. Porque eu acho que é importante, os pacientes para emagrecer, paciente, por exemplo, com diabetes, paciente com hipertensão, a gente existe um protocolo já bem consolidado, né? Do intestino irritável, ele é um protocolo um pouco mais, você tenta isso, tenta aquilo, não existe um protocolo universal. Uma coisa importante também de tratar o paciente de intestino irritável é que é uma doença que interfere muito na qualidade de vida desse paciente. E quando a gente melhora isso, o paciente é muito grato. E não precisa nem ser gratidão do paciente. Eu falo em você se sentir bem que você fez alguém melhorar a qualidade de vida dele. Aí o tratamento, né, a gente vai ter também durante essa aulinha, o que temos no mercado hoje, então o que a gente tem que pode usar para o paciente, né? E exemplos de dieta e suplementação de acordo com os sintomas dele. Então vamos lá? Quando eu recebi o convite, né, para falar mais uma vez no Nutri, ano passado eu falei sobre emagrecimento, eu falei, nossa, vou falar sobre intestino irritável, né? Eu já queria falar e aí veio o convite e falei, vai ser intestino irritável mesmo. Eu vou lá no PubMed, que é o local que eu mais gosto de ir atrás de artigo. Olha só, eu circulei, então a gente vê aqui, ó, que é o PubMed, né, para entrar. Aí você digita sobre o que você quer saber e olha só quantos artigos a gente tem. Mais de 15 mil artigos. Óbvio que eu não coloquei uma data específica. Quando eu seleciono aqui, né, eu coloco, por exemplo, para 5 anos, eu selecionei, depois porque eu não queria achar artigos de 1945, né, nem de 80, de 90. Às vezes, para definição, é até legal a gente pegar uns artigos mais antigos, ou para ver a evolução
da doença, do alimento, enfim. Eu coloquei 5 anos, a gente tem mais ou menos 4.500 artigos, e depois eu selecionei para 1 ano, a gente tem mais ou menos 1.400 artigos. Ou seja, durante a pandemia o pessoal ainda continuou falando sobre, publicando trabalhos. Então é legal a gente ter todo esse tempo, olha quanto tempo se fala de intestino irritável. Desde 1945, óbvio que a gente pode ver aqui que agora, por mais que no final é quando você tem mais, mas eu me lembro que quando eu entrei na faculdade de nutrição, mais ou menos acho que foi 2008, eu entrei e aí eu sou uma pessoa que tem um intestino irritável. E aí o pai do meu filho, né, eu falei assim, ele é gastro, e eu falei, nossa, eu tenho... daí a gente estava estudando na faculdade, eu falei, nossa, eu sinto muito, vou evacuar, e parece que eu não... eu tenho uma sensação de não esvaziamento completo, a hora que se limpa, você tem a vontade de novo de evacuar mais, ou eu tenho uma cólicazinha, aí eu vou lá, evacuo e passou a dor. Ele falou, nossa, eu acho que você tem síndrome do intestino irritável. Foi a primeira vez que eu ouvi isso. E depois eu fui atrás disso, né? Eu acessei isso no dia 10 desse mês, né? Hoje é 21, né? 22, a gente grava um pouquinho antes. E então já faz mais ou menos uns 11 dias e tinham essa quantidade de artigos. Então vamos dar continuidade e falar um pouquinho do que é a definição da síndrome do intestino irritável. Eu procurei a definição mais atualizada, esse artigo é da Lance, e procurei também um bom paper, um bom journal, né? Ele é de fevereiro de 2021, e ele fala que a doença intestinal é uma doença intestinal e funcional. O que significa a gente ser funcional? Significa não ser orgânica. Daqui a pouquinho mais eu vou falar um pouquinho do que é orgânica, mas doença orgânica é, por exemplo, um câncer de colo, de intestino, é uma doença celíaca, é uma doença inflamatória intestinal. Então, as doenças intestinais funcionais, a síndrome do intestino irritável é uma delas. A gente também tem outras doenças intestinais, do tipo só constipação, só diarreia. Mais para frente eu vou explicar e detalhar bem, bem bonitinho para a gente saber essa definição. Então, ela é uma doença intestinal funcional caracterizada por sintoma de dor abdominal recorrente. Então, eu tenho uma dor abdominal recorrente e uma mudança no meu hábito intestinal. Então, mudou o meu hábito intestinal. O paciente chega para a gente e fala, então, meu intestino sei, agora eu faço cocô, ele sai meio molinho, ou ele sai, às vezes, com dificuldade. Isso é mudança no hábito intestinal. E a gente saiu agora esse novo trabalho aqui, saiu o Roma 4. Há 10 anos atrás, não, em 2015, 16, a gente teve o Roma 3, que foi os critérios de Roma, que foi quem definiu as características para você ter um diagnóstico de síndrome do intestino irritável. Agora, em 2016, saiu o Critérios de Roma 4, então, e há 10 anos atrás, 2006, foi o Roma 3. E ele também agora deu uma atualizada no que são os critérios para fazer parte da síndrome do intestino irritável. Então, são transtornos do trato gastrointestinal, funcional. Eles foram melhores definidos como uma desordem de interação intestino e cérebro. Olha só que legal. Agora, eles estão mais relacionados, até mesmo dentro desse critério, entre uma interação entre intestino e cérebro. Então, o quanto é importante a gente tratar o intestino e que existe um eixo lá. Por isso que o intestino irritável está muito associado à ansiedade, depressões. Mais para frente a gente vai ver isso também. E são sintomas gerados em uma interação complexa entre fatores como disbiose intestinal. Olha só, então, falando sobre a disbiose intestinal, que é essa hiperpermeabilidade do intestino também, né? Então, eu tenho um desequilíbrio lá no meu intestino, aquele desequilíbrio entre as bactérias boas e ruins e entre a funcionalidade da barreira intestinal.
uma função imune da mucosa intestinal alterada, ou seja, o meu sistema imune ele está um pouco alterado. Eu também tenho sinalização intestinal alterada, eu tenho uma hipersensibilidade visceral. Eu fui dar uma olhada nos artigos para montar essa aula e agora muito se fala nessa hipersensibilidade visceral. E parece que essa hipersensibilidade visceral, eu não quis entrar muito nisso, porque é muito técnico, a gente deveria estudar só isso, né, para meia hora, uma hora de aula, mas é o que geralmente está associado e leva à dor, principalmente, que é um dos principais sintomas, né, do intestino irritável, pelo menos é o que mais incomoda os pacientes. A gente tem também uma desregulação do sistema nervoso, da modulação do intestino, sinalização e função motora. Por isso que a gente altera a motilidade, seja para constipação, para prisão de ventre, para obstipação ou para diarreia, né? Uma outra coisa também importante é que lá no ambulatório, né, a gente atende um pessoal mais carente. Então, é muito mais comum chegar aos pacientes que são do tipo diarreico. Por quê? Entende-se que constipação, que prisão de ventre é uma coisa meio que natural, que é porque eu não como direito fibra, não bebo direito água, não faço exercícios, e por isso eu pago o pato de ter esse intestino. Mas nem sempre. A gente vê hoje muitos profissionais, o paciente às vezes chega com uma queixa de constipação e, não tá bebendo água, não tá comendo fibra, não faz exercício. E, gente, e não é só isso, é muito mais por trás disso, né? Por exemplo, pode ser um intestino irritável, porque o paciente justamente está comendo fibra. Olha que coisa, né? Engraçada. Eu me lembro que teve um paciente que chegou para mim, um dos primeiros pacientes lá no começo de intestino irritável, e aí ele falou: Bruna, não sei, eu tô comendo arroz integral, eu tô comendo feijão, eu tô comendo fibra, tudo certinho. Eu falei, e a hora que ele chegou para mim e que eu fui desmistificar isso e falei: olha, então, para você o ideal não é arroz integral, para você o ideal é arroz branco. Ele, meu Deus, ele ficou assim meio que, nossa, é verdade isso? Sim, para o paciente, alguns pacientes de síndrome do intestino irritável, em especial os de diarreia, o melhor alimento para eles é o arroz branco, é o arroz polido, não é o integral. E aí a gente vai desmistificando isso, né? Então eu acho tão legal esse negócio de nutrição, porque hoje a gente tem na internet, nas mídias sociais, todo mundo querendo indicar alimentos, só porque a pessoa emagreceu, ela acha que ela pode indicar. E quando a gente fala assim, não, o arroz integral não é legal para você, o arroz branco, a gente desmistifica isso, né? Fala do quanto é importante você passar com alguém da área de nutrição, né? O quanto é importante a gente saber atender esse paciente, né? Aqui eu quis trazer, ó, é o critério de Roma 4, né? Eu quero que você olhe aqui, ó, eu trouxe o critério de Roma, a letra C, que são as doenças, as desordens de intestino. Olha lá o C1, a síndrome do intestino irritável, ó. Aí os subtipos, a gente vai falar sobre cada subtipo, mas a gente também tem outros sintomas, outras doenças funcionais, distúrbios. Ó, o C2 é a constipação funcional, o C3 é a diarreia funcional. Então, nem sempre o paciente que chega para a gente com diarreia é de síndrome do intestino irritável. Nem sempre o paciente que chega com constipação é de intestino irritável. Olha só que interessante o C4. A gente tem distensão abdominal. Então, nem sempre o paciente que chega com o abdômen distendido, com desordens funcionais inespecíficas, uma dor, vai ser síndrome do intestino irritável. Às vezes ele só tem uma constipação, só tem uma diarreia. Então, por isso, a importância de um diagnóstico, sabe? É bem importante. A gente também tem, por exemplo, constipações induzidas por opioides, por medicamentos, né? A gente tem outros distúrbios, ó. A gente tem o refluxo, que são mais desordens de todo... esses critérios de Roma é muito legal. Ele fala de todos os distúrbios do trato gastrointestinal. Então, eu acho que vale a pena. Eu deixei aí o artigo, né? Então, acho que vale a pena dar uma lidinha porque vão chegar muitos pacientes. Os pacientes de desordens de trato gastrointestinal são os pacientes que mais lotam o consultório. E olha que engraçado, são os pacientes que mais têm dificuldade, que mais os nutricionistas têm dificuldade de tratar.
Eu acho que quando o paciente ele não tem uma doença orgânica, então, por exemplo, ele não tem câncer, então se o paciente chega para você e tem câncer, ele vai fazer exatamente o que você mandar, porque ele sabe que se ele não o fizer, é uma doença muito ruim. Se ele tem uma doença de Crohn, que é uma doença horrível, que lesiona o intestino, que dá vários sintomas extra-intestinais, ele vai seguir a dieta. Já o paciente de diarreia, de constipação, que é mais para qualidade de vida, ele não vai morrer se ele não seguir a dieta, entendeu? Ele é um paciente um pouco mais difícil de ser tratado, eu diria. E o de constipação, então, eu assim, elenco ele como um dos pacientes mais difíceis. Mas a gente vai falar ainda sobre isso. Ainda falando sobre o diagnóstico, ele é feito identificando sintomas característicos conforme definidos pelos critérios de Roma 3 e 4 e excluindo as doenças gastrointestinais orgânicas, olha aí o que eu estava falando, que poderiam explicar esses sintomas. Então, por exemplo, assim, toda vez que o paciente chegava lá no ambulatório e o médico passava, uma das perguntas que fazia eram perguntas que você vai por exclusão. Então, a doença do intestino irritável é uma doença muito mais feita por exclusão. Você exclui as doenças câncer, doenças inflamatórias, e o que sobrar, né, se ele não tiver essas doenças, nenhum achado que seja ruim, que mostre que ele tem uma doença orgânica, ele pode sim se encaixar no intestino irritável. Então, é meio que brincar como o Dr. House, sabe? Quais são as doenças que eu tenho que excluir quando ele chega com os mesmos sintomas? Então, eu preciso excluir doença celíaca, que dá muita dor intestinal, pode dar diarreia. Gente, por incrível que pareça, pacientes doentes celíacos, eles podem sim também ser constipados, tá? Mas a grande maioria, sim, com certeza, é diarreia. Doenças inflamatórias intestinais, que é a Crohn e a retocolite também, então existem exames específicos, a gente vai falar. O câncer de colo retal e sintomas predominantes de diarreias, infecções, ainda bem, infecções gastrointestinais. Então, bichos, por exemplo, giardia é das infecções que pode estar muito associados aos mesmos sintomas de síndrome do intestino irritável. E quem que pode fazer o pedido para ver isso? Gente, é médico. Por isso, mais uma vez, aqui a importância da parceria com o médico, do paciente vir encaminhadinho bonito, ou de você falar para o paciente o quanto é importante ele passar no médico, talvez, e fazer essa solicitação, né? Acho que isso é importante também. Colite microscópica, diarreia primária por ácido biliar, né? Esse trabalho aqui, se eu não me engano, esse é o guideline. Vamos ver. Irritação. Muito se falava sobre a SIBO associado à síndrome do intestino irritável. A SIBO é o supercrescimento bacteriano, né? Inclusive, eu participei na Unifesp, né? Sobre as doenças que eu tinha intestino irritável, e eu fui ver se eu tinha SIBO, supercrescimento bacteriano, para ver se existia uma associação sobre isso. E o meu não deu supercrescimento bacteriano, que é o que saiu agora nos novos artigos. Parece que um não está associado ao outro. Eu acho, assim, divagando aqui um pouco, que a SIBO está muito relacionada ao diabetes, por causa da motilidade reduzida, né? O envelhecimento, a alcalinização, né, do estômago, a mais relacionada à disbiose também, é uma outra doença que precisa ser tratada e funcional, e que cresce muito hoje também. E nesse artigo fala que pode se manifestar em pacientes com doença inflamatória, sim, mas estáveis. Então, eu tenho um paciente que ele tem uma doença inflamatória intestinal, mas a doença inflamatória intestinal dele está bem estável. Talvez ele tenha sintomas de intestino irritável, pode estar associado. Ou doença celíaca, olha só, então parece que existe sim uma associação entre doença celíaca e a síndrome do intestino irritável. E a gente tem agora a primeira diretriz clínica do American College de Gastro para o gerenciamento da síndrome do intestino irritável, usando uma metodologia lá de avaliação chamada GRADE. Tá, então a gente vai ter o teste sorológico para descartar as doenças celíacas em pacientes com síndrome do intestino irritável. Então o paciente chegou lá no médico, o médico vai pedir tudo isso para ver se ele não tem doença celíaca, para ver se ele não tem uma doença inflamatória. Ele vai pedir a calprotectina para os sintomas que o médico achou que são doença inflamatória intestinal. Como que o médico pede isso? São sintomas que não estão relacionados ao intestino irritável. Por exemplo, essa dor acontece, você acorda à noite
Porque se o paciente está doente, está com dor e acorda com essa dor, é um sinal de alarme. Se o paciente tem, por exemplo, sangue nas fezes, é mais um outro sinal. Se ele passou dos 50 anos, tem histórico de câncer de intestino na família, sabe? Sinais de alarme que pode falar, opa, não parece ser só síndrome do intestino irritável, parece ter uma doença orgânica junto. Aí essa diretriz também falou da dieta FODMAPs baixa, né? A gente vai falar. Então, e falou também sobre o uso de medicamentos. E olha lá o último tópico: psicoterapia direcionada ao eixo cérebro e intestino. Mais uma vez, essa junção de cérebro e intestino importantíssima para tratar a doença da síndrome do intestino irritável. Então, quais são os principais pontos dessa diretriz? Então, a sorologia para a doença celíaca, aí eu separei os trabalhos, olha que interessante. Em uma meta-análise recente, incluindo mais de 15 mil pacientes com critérios para síndrome do intestino irritável, a prevalência de anticorpos anti-indomísio e antitranslutaminase, que são 2 exames para a gente saber se o paciente é doente celíaco, a prevalência foi de 2,6% dessa população tinha esses anticorpos, olha lá. E isso pode chegar, até quase 4%, 3,8%, Olha só. E de doença celíaca confirmada por biópsia, quando o médico pede o anticorpo e vem positivo, então quer dizer que o paciente tem o gene ali para a doença celíaca. E como que ele faz para confirmar? Ele pede a biópsia lá do intestino, da célulazinha. Então, o que ele faz? Ele viu que nesse grupo, olha só, 3,3% da população desses indivíduos tinham a doença celíaca. E olha lá a proporção, esse índice chegou a 4,5%. Eu acho, se eu não me engano, a doença celíaca na população é em média de 4 a 5%. Ou seja, nos pacientes com critérios para síndrome do intestino irritável, a população é quase a mesma. Então, talvez quem tem síndrome do intestino irritável preencha, tenha mais uma disposição, uma predisposição, ou seja, sim, uma doença celíaca. Então, olha a importância desse paciente fazer esse diagnóstico diferencial, né? Pacientes com sintomas de síndrome do intestino irritável, tiveram 4,48 vezes mais chance de ter doença celíaca comparado ao grupo controle. Olha só, gente, então a importância de... eu peguei muitos pacientes durante o trabalho no ambulatório, pacientes celíacos que não tiveram um diagnóstico enquanto era criança. E aí eles já vêm muito debilitados, né? Você imagina uma vida inteira de lesão de intestino delgado, de absorção. Pacientes com doenças ósseas, com comprometimento, assim, horríveis. No consultório eu já peguei paciente assim. Então, olha o quanto você pode ser responsável por falar, nossa, tá estranho isso, né? Você não quer passar no médico e pedir para ele fazer um diagnóstico ou uns exames para saber se talvez isso não esteja relacionado à doença celíaca? Um outro sintoma que pode estar associado também é a tireoidite de Hashimoto, que é uma coisa também que eu acho que merece muito atenção. Eu não falei aqui, mas agora me veio na cabeça. E a gente também tem aí a calprotectina fecal ou a lactoferrina fecal, que são os exames para saber se o paciente não tem a doença inflamatória intestinal, né, que é o Crohn ou a retocolite. Apesar dessa prevalência de doença inflamatória ser baixa no paciente com intestino irritável, sem sinais de alarme, né, que são sangue nas fezes, tudo isso que eu já falei, os estudos demonstraram uma incidência 2,6 a 5 vezes maiores de doença inflamatória intestinal após 5 anos de sintoma. Então, sabe aquele paciente que fica durante 5 anos com um intestino irritável, assim, intratável e cheio de sintoma? Talvez, na verdade, ele não seja intestino irritável, talvez ele venha a desenvolver a doença inflamatória intestinal. É isso que está falando essa diretriz. Olha que importância. E aí, vamos lá ver como que é o diagnóstico através do critérios de Roma 4? Dor abdominal recorrente, em média, pelo menos um dia na semana, durante os últimos 3 meses. Então, se o paciente chegou no consultório e ele falou,
Ah, eu tenho pelo menos um episódio de dor abdominal na semana. Olha como é fácil ter, né? A semana tem 7 dias, somente uma vez. E nos últimos 3 meses, entendeu? Então ele vai ter 4 episódios no mês, né? Nos últimos 3 meses, 4, 8, 12. Então ele tem que ter pelo menos 12 episódios de dor durante esses 3 meses. E o início desses sintomas de dor há pelo menos 6 meses. Então, vem 6 meses que ele tem tido isso, e nos últimos 3 meses ele teve pelo menos 12 episódios, um por semana. Associados, então ele tem que ter esse critério, associado a pelo menos 2 desses critérios de baixo aqui, ó. Alívio da dor com defecação. Então ele fala assim: eu tenho dor, eu vou lá no banheiro, eu evacuo e a minha dor passa. Ou alteração na frequência das fezes. Então a frequência das fezes muda. Diarreia, constipação e alteração da forma, da aparência também. E como que a gente pode fazer isso? Como que a gente pode investigar um pouco mais isso para o paciente? Essa própria diretriz fala sobre a escala de Bristol, que é a escala. Gente, isso aí deve fazer parte lá. Você tem que ter essa imagem e perguntar para o paciente. Agora me veio na cabeça que as meninas, as mulheres, a gente conversa muito sobre isso com a paciente mulher, mas quando você vai atender homem é um pouco mais. Não, meu intestino tá bom. Aí você fala, né? Você deixa um asteriscozinho ali, né? O paciente volta e fala: Nossa, Bruna, como melhorou o meu intestino, né? Porque às vezes é normal para a pessoa fazer cocô um dia sim, um dia não. Às vezes é normal para a pessoa o cocô sair meio molinho, meio fino. Então a gente tem sim que desmistificar isso e mostrar para o paciente: olha, um cocô saudável é assim. Aqui em casa as crianças já sabem. Eu falei: como tá o cocô aí? Que número da escala de Bristol? Então é importante. E aí a gente também consegue o paciente consegue indicar qual subtipo de intestino irritável. Então, olha só, a escala de Bristol, esse principal ponto da diretriz, né, fala assim, ó: recomenda-se classificar o paciente por subtipo para melhor direcionamento de tratamento, de conduta. Existem 4 subtipos de intestino irritável, cuja classificação deve ser feita pela escala de Bristol. Olha só, então, aqui eu estou mostrando a escala de Bristol, a gente vê o tipo 1, ó, em verdinho, várias bolinhas, né? Fezes em bolinhas, duras, separadinhas. É preciso fazer força para que essas fezes passem, né? Saiam. Aí a gente tem o tipo 2, que são essas. É um cocô banana mais montado, só que essas bolinhas, elas estão ali, elas podem até se soltar do cocô. E uma característica importante eu tenho que fazer força, eu tenho que fazer esforço. Às vezes até sangra um pouquinho, né? O paciente nota um sangue claro, diferente de sangue oculto nas fezes que tem um exame para isso e que é um cocô mais escuro, mais preto. Aí a gente tem o tipo 3, que é um cocô bonito, são fezes moldadas em banana, um formato de salsicha, de banana, com algumas rachaduras, mas essas bolinhas, elas não saem, elas estão bem formadas. A gente depois tem o tipo 4, aqui, ó, que é uma banana, uma fezes bem moldada, uma salsicha bonita, comprida, mais grossa também. As fezes não podem ser muito finas, afiladas, e com uma superfície lisa, fácil de evacuar. No tipo 3 também, eu não tenho desconforto nenhum. É um pouco. Óbvio que eu tenho que fazer um pouquinho de força, né? E aí ele saiu, mas não que eu vá sofrer com isso. E aí a gente tem o tipo 5, que são fezes que não tem uma banana, que não são salsicha, ela já começa a ficar em pedaços e são moles, são fáceis demais de evacuar. A gente tem o tipo 6, que é pastosa, mas que ela ainda tem alguns grumos. E a gente tem o tipo 7, que, gente, coitado, essa é só água mesmo. Tá. E como que eu vou fazer essa classificação, esses subtipos, né? Como eu vou saber? Então, a gente tem assim, ó, o tipo síndrome do intestino irritável, do tipo constipação. Então, eu tenho maior de 25% das minhas evacuações, eu tenho Bristol 1 ou 2. Vamos lá? Ó, 1 ou 2, as bolinhas duras, lembra? E a banana mais dura que sai e que dói. Então,
Se eu evacuei, sei lá, 10 vezes, 2,5 vezes, vamos por aí 3, tem que ser maior, né? 3 vezes das 10 vezes que eu evacuei, eu tenho que ter feito em escala de Bristol 1 e 2. Ó, esse é um subtipo. E associado a isso, eu tenho que ter, ó, no final, com fezes Bristol 6 e 7, menos de 25%. Então, quer dizer, ó, 6 e 7, olha aqui, ó, as fezes moles e aguadas, menos de 25%. Quer dizer, 2 vezes das 10 vezes, 3 vezes foram duras e 2 vezes, pelo menos, menos de 2 vezes os episódios moles, entendeu? Por que isso? Se eu tiver 3 vezes dura e 3 vezes mole, eu tenho o que a gente chama de mista, que é esse terceiro tipo aqui, ó. Síndrome do intestino irritável mista. Maior de 25% das evacuações com fezes de Bristol 1 ou 2 e maior 25% das vezes evacuações com fezes de Bristol 6 e 7, tá? E eu tenho a diarreia, que é a segunda aqui, ó. Síndrome do intestino diarreico, com maior de 25% das evacuações, com Bristol 6 ou 7. A 6 ou 7 é aquela mole e líquida. Então, de 10 vezes que eu evacuar, 3 vezes vão ser mole. Aí eu tenho síndrome do intestino irritável maior de 25%, tá? E eu tenho, além disso, a última aqui, ó, uma não classificada, que ela não pode ser determinada. Ou seja, não é tão fácil assim a classificação e nem o diagnóstico. O paciente, eles têm que ser bem, a gente tem que fazer umas perguntas bem específicas, o médico, no caso, né, que é quem vai diagnosticar, mas já dá para ter um pouquinho de noção na hora que o paciente chega. Vamos supor, você vai falar, ah, não, o paciente não tem diagnóstico, eu não vou tratar. Não, gente, se ele não tiver diagnóstico, se não tiver médico para fazer, se não tiver parceria, não tiver quem você indique, você vai tentar ajudar ele de algum jeito. Olha aqui, isso daqui já é um painel de ajuda, escala de Bristol, tudo isso. Mas olha só o quanto a gente tem que perder de tempo, não perder, né? De ganhar de tempo para você saber como que você vai fazer este tratamento. Aí agora então vamos falar do que são os FODMAPs. Então até agora a gente falou sobre definição e classificação, diagnóstico. Agora a gente vai entrar um pouquinho mais no FODMAPs. Então o que são os FODMAPs, né? A sigla é uma sigla de oligodimonossacarídeos e polióis fermentáveis. Que significa isso? São hidratos de carbono, né? Pequenas moléculas de carboidratos fermentáveis, que elas não são absorvidas no intestino delgado, ou são pouco absorvidas, ou sobra um pouco, e ela vai lá para o intestino grosso, e lá no intestino grosso elas fermentam. E essa fermentação produz gás. E esse gás pode sim dar distensão e dor. Pode alterar a motilidade desse intestino e tanto para mais quanto para menos, dando diarreia ou constipação, né? E aí eu quis relembrar um pouquinho aqui o que são os monossacarídeos, disacarídeos e oligosacarídeos. Os monossacarídeos, a gente tem a glicose, a frutose e a galactose, que são os açúcares, uma molécula, né, de frutose que está presente, por exemplo, a frutose e a glicose estão presentes nas frutas, por exemplo, a galactose junto com a glicose é o açúcar presente no leite. Aí a gente tem os disacarídeos, ó, a sacarose, que é o nosso açúcar branco de mesa normal, a lactose, que é o açúcar do leite, a maltose, que está presente na cevada, no centeio e no trigo. Aqui é importante a gente pôr um ponto de observação. E quando as pessoas falam, mas a dieta low FODMAP, o que tem a ver em excluir glúten, né? Tem a ver que a maltose é um disacarídeo presente no pão, na cevada, no centeio. Então, sim, vão ter alguns pacientes que são intolerantes. Sim, é um FODMAP. Aí a gente tem também os oligosacarídeos. Então, o oligosacarídeo nada mais é do que a junção de disacarídeos. E os disacarídeos nada mais são do que as junções de monossacarídeos, né? Isso é o básico quando a gente entra na faculdade, é só para relembrar mesmo. E os oligosacarídeos a gente tem dois tipos. Os malto-oligosacarídeos, que são os alfa-glicanos, que são as maltodestrinas, e a gente tem os não alfa-glicanos, que são rafinose, estaquiose,
Aí a gente tem, ó, a família dos FOS, GOS, tem os XOS também, né? A inulina, a polidextrose. Olha só aqui os prebióticos aparecendo. Então, os prebióticos são também um FODMAPs. Olha a importância de eu tirar e excluir esse alimento eu vou excluir aí se eu tiver que excluir, mas o quanto eu posso agravar também esse intestino, porque são os prebióticos, os alimentos das bactérias boas do intestino, né? E a gente tem também os polióis, ó, que é do P ali, ó. O A de FODMAPs os fermentáveis, oligosacarídeos, disacarídeos, monossacarídeos and o A é de E, polióis. E quem são esses polióis? São os famosinhos, né, de hoje em dia? Sorbitol, manitol, lactitol, xilitol, eritritol. Então, às vezes o paciente fala assim, ó, ai, não, feijão eu como, ai, não me sinto bem, tirei. E só que ele come um monte de alimento que ele considera saudável, fitness, low carb, cheio de xilitol, de eritritol, e ele está tendo desconforto não por causa de verduras, legumes, feijões, mas sim por causa dos polióis, porque o que a gente permite consumir é ínfimo desses alimentos. Então, olha só aqui mais um produtinho que considerado aí pelas blogueiras e pelo pessoal saudável e que para ter intestino irritável é um veneno. E, como eu falei, ele sofre uma fermentação bacteriana, os oligosacarídeos, né? E se houver de frutose mal absorvidas, polióis, lactose, esses polióis também eles estão presentes naquelas gomas de mascar, sabe? Diets lá que o pessoal que quer emagrecer ou que tem, então não quero comer, quero emagrecer, vou mascar um chicletinho. Pode ser o chiclete que está causando os sintomas da síndrome do intestino irritável. Então, precisa estar atento. Pegou alimentos, esses alimentos produzidos. O problema é que as marmitas saudáveis, essas coisas, às vezes elas faltam, né, os ingredientes, né? Então, procure saber com a pessoa que você está comprando, ou se for um produto industrializado, lê o rótulo dos ingredientes para saber. Frutose, por exemplo, é uma das coisas que mais também irrita o intestino. Não estou falando de frutose a fruta, estou falando de frutose livre. Então, suco concentrado de maçã. Agora tem um adoçante aí, né, que ele é de maçã. Então, isso aí é riquíssimo em frutose e dá muita dor e distensão. Mel, xarope aqueles xaropes que vão no açaí. O açaí, por exemplo, não tem FODMAP, mas o xarope que vai lá é um FODMAP. Açúcar de coco tem bastante FODMAP também, porque tem muita frutose, né? Gente, esse slide, essa figura é linda demais, né? Olha aqui, ó. Então a gente tem os carboidratos aqui começando, e aí a gente tem os açúcares, ó, os mono e os disacarídeos, ó, aqui frutose, xilose, arabinose, lactose, sorbitol, os polióis, ó. E são os FODMAPs, ó, os FODMAPs aqui, ó, quem são? Os prebióticos, FOS, GOS, XOS, os isomaltoses, ó, os oligosacarídeos aqui, ó. A gente tem também a família aqui, ó, dos FODMAPs, a inulina, tadinha, ó. E aí a gente tem que eles são benéficos para o intestino. Eles produzem. Gente, não quer dizer que produzir, por exemplo, a bactéria boa, a gram-positiva, ela come essa fibra desse carboidrato, aí ela solta o gás, que é o butirato, um ácido graxo de cadeia curta, que é muito benéfico para o corpo, que manda lá para o cérebro uma informação de estou satisfeito, não quero mais comer, ele emagrece. Ele tem o mesmo efeito num receptor que aquelas canetinhas que a gente aplica na barriga tem. Então, óbvio que eu não vou ter um efeito de uma caneta gigante, mas se eu comer toda hora um pouquinho de alimento que tenha inulina, que tenha prebiótico, eu vou sim estar mantendo. Ele manda informações para melhorar fígado, coração, intestino, melhora sintomas de depressão, ansiedade. Então, olha a importância da gente saber especificamente qual o alimento que a gente deve tirar, qual o alimento que a gente deve reintroduzir, quantidade desses alimentos. A dieta FODMAP, low FODMAP, não é uma dieta para sempre. Aliás, acho que nenhuma dieta é para sempre, né? Nenhuma dessas estratégias. Low FODMAP diet é apenas mais uma estratégia.
como low carb, como dieta cetogênica, como dieta hipertrófica, ela é por um momento, por uma hora, melhorando tudo, para daí a gente tentar, sim, voltar a equilibrar aquele organismo e o paciente poder viver e ter uma qualidade de vida normal e equilibrada. Vamos lá, então, falar do atendimento em si. Agora a gente começa, então, a falando deste atendimento. Então, o paciente vai chegar no consultório e a gente tem que dar uma anamnese, né? Que é lá onde a gente vai anotar tudo, escrever, enfim. E uma anamnese específica para esse tipo de paciente. Gente, eu gosto de ter anamnese específica para tudo, para obesidade, para diabetes, para paciente de hipertrofia. Não vou perguntar para um paciente diabético quanto ele está tomando de whey, de quantos exercícios ele faz, do mesmo jeito que eu não vou perguntar, sabe, eu acho que a gente criar uma anamnese, um protocolo específico para cada paciente, eu acho que é importante. Óbvio que se você tiver um paciente de intestino irritável no ano, você não vai criar um só para ele, né? Mas na verdade tem que criar, porque depois você tem que montar a dieta, né? Então, o que não pode faltar nessa anamnese desse paciente? Identificar o subtipo, né, de síndrome do intestino irritável, porque se for mais diarreico, eu vou fazer um tipo de conduta, mais constipação, outro tipo, o que eu vou usar nesses pacientes, né? A escala de Bristol também, né, a gente já falou que é importante ter lá na sua pastinha, no seu computador, né, no desenho, mostrar para o paciente, tentar identificar qual é a escala de Bristol dele. Se ele não sabe, ele leva para casa, ele vai ver e vai te falar depois. Identificar os alimentos que estão relacionados aos sintomas. Eu acho que esse é o papel, é uma das coisas mais difíceis, dos pontos mais difíceis. Talvez a gente não consiga na primeira consulta. O que você pode trabalhar com esse paciente? Você pode trabalhar um diário alimentar, então ele vai escrever o que ele comeu e o sintoma que ele teve. É importante a gente saber que um alimento do intestino irritável, ele pode se manifestar em até 3 dias após o consumo. Então, eu acho legal, por exemplo, sei lá, ele vai comer um alimento que ele acha que ele tem, ele coloca feijão e durante 3 dias ele marca lá se ele teve algum sintoma. Depois desses 3 dias, ele coloca um outro alimento, brócolis, couve-flor, sei lá. Durante 3 dias ele avalia como foi, né, a característica disso. Importante. O questionário de rastreamento metabólico. Esse questionário não é obrigado, mas eu acho que ele funciona demais com pacientes do intestino irritável. Por quê? Eu vou mostrar mais lá na frente, na hora do tratamento, como utilizar. Existe uma pontuação que o paciente faz com esse questionário. Na primeira consulta, às vezes, você pega paciente que a pontuação passa de 100, passa de 200. Eu já tive paciente com um questionário de quase 300 de pontuação. E aí, na hora que ele volta na outra consulta, depois de fazer a dieta, a hora que a gente vai fazer a pontuação dele, de 200 caiu para 100, de 100 caiu para 20. Então, às vezes ele ainda continua com algum sintoma ou outro, mas aqueles grandes sintomas, aquela coisa horrorosa passou. E olha só, é meio ingrato isso. Às vezes o paciente ele está preocupado mais com o peso dele ou com o estufamento, só que ele melhorou todos os outros sintomas. E aí você não lembra mais, porque você não pontuou. Então é muito importante você pontuar todos os sintomas do paciente, a sintomatologia. E o questionário de rastreamento metabólico é um questionário legal. Ele foi feito pela nutrição funcional, né? E é legal que você pontua e depois você fala, não teve mais dor de cabeça, enxaqueca, sabe? Diarreia, antes era 3, 4 vezes na semana, agora tá uma, olha. Então, olha a importância. Você ia no banheiro 1 vez, 2 na semana, você tá indo 3, 4. Ainda não é o ideal, mas, poxa, já melhorou muito. E melhorou por quê? Por causa da dieta, por causa da conduta. Tá, o tempo, gente, é importante você ter tempo com esse paciente. Se você atende paciente que você tem um tempo mais limitado, a chance de dar certo a conduta, não é que vai dar errado, mas você vai ter que gastar provavelmente muito mais atendimentos, porque você vai ter que fazer cada coisa de um jeito. Os meus primeiros pacientes de síndrome do intestino irritável, eu já teve paciente da primeira consulta eu gastar 3 horas. Óbvio que esse paciente vai ficar com você por muito tempo. Aí, nas últimas consultas, você está gastando 1 hora e 15. Vai ter dias. Ele é um paciente poliqueixoso. Então, ele vem, ele conta de quando ele nasceu, as queixas que ele teve, sabe? Ele vai contando todo o histórico. E não tem como você cortar o paciente, né? Eu acho que você tem que, sim, ser paciente, mas você também tem que ser objetivo para poder coletar os dados
para você poder fechar esse diagnóstico e o paciente sair de lá com uma conduta. Porque senão você nunca termina a consulta, né? E, enfim, a gente também tem que pensar em praticidade e no valor, né? Paciências para as divulgações, ó, e também objetividade para você poder coletar o maior número de dados desse paciente, que é importante isso para o tratamento, né? As dificuldades no atendimento. É necessário dispor de um bom tempo, em especial nas primeiras consultas, acabei de falar isso, paciência e objetividade, paciente é poliqueixoso, difícil, aqui, ó, existem pacientes que eles têm muita dificuldade em aceitar a exclusão de alimentos. Eu acho que o paciente do tipo de diarreia, até que ele aceita um pouco mais a exclusão, mas o de constipação, por exemplo, muito se fala, por exemplo, o leite, a gente viu que tem lactose, e que a lactose é um FODMAP. Quando você quer excluir o leite do paciente, que é constipado, prisão de ventre, ele fala, ué, mas pelo contrário, às vezes eu tomo leite e eu consigo evacuar. Mas as pessoas não sabem que evacuar mole ou daquelas outros jeitos que não o 3 ou 4 da escala de Bristol é ruim, né? Eu acho que existe uma cultura que se você é constipado é horrível e que quando você tem diarreia é bom. Gente, o meu intestino irritável ele é do tipo diarreico. E eu garanto, eu atendo os pacientes do tipo diarreico. A qualidade de vida de quem tem diarreia é terrível, de não conseguir ter relacionamento, às vezes, com a pessoa. Você vai pegar um avião, um ônibus, eu quero ir de um ponto distante no outro. E se eu tiver a diarreia durante... Eu tenho que parar e ir atrás de um... E a sensação de evacuação, de não segurar, é muito grande. Então, todos têm as suas dificuldades. Então, difícil de aceitar a exclusão dos alimentos. Então, às vezes, o paciente fala, não quero excluir isso. Aí, quando você consegue excluir, é difícil aceitar a reintrodução. Aí o paciente fala, não, mas eu estava comendo isso e estava tendo tudo isso. Agora que eu estou bom, eu não quero reintroduzir o alimento. E aí a gente tem que bater na tecla de que sim, tem. Lembra lá que eles são fontes de prebióticos, da maioria das fibras, de ferro, de nutrientes importantes para a saúde, inclusive para a manutenção desse intestino. Existem, eu vou explicar, a gente vai reintroduzir, existe uma forma adequada, um volume adequado, técnicas de cocção que vão ajudar, sim, esse paciente a reintroduzir. Eu tive um paciente que o feijão é um dos campeões de queixas, e aí eu falei, não, a gente vai reintroduzir sim. Aí a gente começou com o caldinho de feijão, ela comeu e falou, nossa, Bruna, não tive sintoma nenhum. Depois a gente passou para os grãos, aí ela tinha 2 colheres, fazia remolho, desprezava a água, cozinhava com folha de louro, tudo isso. E ela começou a comer feijão e ela foi falando, Bruna, eu tô comendo feijão e tá bom, e tá ótimo. E sim, é possível sim comer depois de tudo feito e certinho. Eu vou mostrar para você. Temos mais conhecimento, mais conteúdo, porém, tá tudo hoje confuso e misturado, e muitas fake news, e aplicativo para tudo, e coisas erradas na internet. Então, assim, uma das coisas que tem acontecido muito no consultório, às vezes até colegas, né, que querem tratar, e às vezes a gente trata inadequado, às vezes o paciente fez tratamentos, não fez direito, então ele volta para você, passa no seu consultório, e aí você quer fazer a exclusão, e ele não quer, ele falou, não, já tirei isso, não resolveu. Então, assim, não é fácil hoje em dia ter mais conhecimento, não necessariamente torna isso mais fácil. E, gente, a maioria dos artigos fala na hipersensibilidade visceral. Eu acho que talvez esse seja um dos fatores mais relacionados agora nos artigos novos, dessa hipersensibilidade dos alimentos indulados, nutrientes, da inflamação das vísceras, da irritação das vísceras. O que eu quero falar aqui? Pensa que esse intestino, aí alguém pode falar assim, Bruna, mas então não preciso tirar o leite do paciente. Você pode me perguntar, Bruna, então eu não tiro o leite, eu só dou um leite sem lactose. Tá, a proteína do leite tem, porque a gente está falando dos carboidratos, né, que são de difíceis de digestão, fermentação, tudo isso.
Aí, vamos falar lá das proteínas dos alimentos? A gente sabe que digestão de proteínas é uma das coisas mais difíceis. Imagina um trato gastrointestinal inflamado, irritado. Quem que digere essas proteínas? Não são as enzimas? Onde que as enzimas são produzidas? Muitas das enzimas são produzidas nessas bordas em escova, na mucosa. Você acha que um intestino irritado, inflamado, com disbiose, hiperpermeabilidade, é capaz de produzir enzimas e de fazer a digestão adequada desses proteínas e carboidratos? Gente, por isso que no começo é muito difícil. Às vezes o paciente vem com uma queixa de todos os alimentos. Então, eu vou falar sobre isso para você, que a gente vai excluir muitos alimentos. Além de uma dieta low FODMAP, a gente vai tirar proteínas mais alergênicas, alimentos gordurosos, café, álcool. Aí a gente vai nutrir essa mucosa, vai formar um enterócito bonito, um colonócito bonito, vai dar alimentos anti-inflamatórios, ela vai beber mais água, ela vai consumir os alimentos da forma adequada. E aí, esse intestino vai estar bonito, vai estar produzindo mais enzimas, vai ensinar o paciente a mastigar, porque o processo inicial de digestão, ele começa na boca. Se o paciente come em ambiente agitado, se ele não mastiga, se ele não coloca saliva, como que o corpo vai dar conta de quebrar uma proteína, uma fibra gigante? Não tem como, gente. Então, é um processo, o paciente de síndrome do intestino irritável, você tem que entrar na mente dele e ele tem que te obedecer, você tem que mostrar a importância de fazer essa reeducação alimentar e nutricional. As dificuldades no atendimento, a gente já viu que não são poucas, né? Não é fácil. Então, vamos lá. Aqui eu peguei alguns artigos desse paper aqui, ó, de 2021, bem novo, tá? Então, eu peguei as coisas que o pessoal fez. Quando a gente pega os mais novos, principalmente uns journals mais famosos, meta-análises, né? Estudos randomizados, a gente tem uma visualização melhor. Gente, importante. Lembrei disso, não queria esquecer de falar. Nem sempre esses estudos, meta-análises, por exemplo, a gente não viu aquele lá, 15 mil pacientes, 2%, uma grande quantidade era celíaco, 4,5% podia ser, né? Depois a gente viu lá alguns, não sei quantas vezes mais, pode ser uma doença inflamatória intestinal. Pode ser que no meio dessa montanha de gente, um dos pacientes que acaba de sentar no seu consultório seja atípico ao que foi a grande maioria. Porque para a gente falar em estudos e em provar evidências, a gente tem que fazer com uma média de pessoas. Mas às vezes aquela pessoa que sentou aí na sua frente, no seu consultório, é justo o desvio padrão daquela média. Então, assim, a minha dica, eu acho que talvez lá no final eu vou falar isso, agora eu já me lembrei aqui, a individualidade, a sua conduta e essa conversa frente a frente, olho no olho, ela é soberana a qualquer outro estudo, dieta, sabe? O paciente vem aqui e fala laranja, sei lá, cenoura. A gente não vê, nenhum artigo mostra que cenoura, para quem tem intestino irritável, faz mal. Mas se o paciente chegar para você, ele preencher todos os característicos e ele falar, olha, eu como cenoura e eu me sinto mal, acredite nele. Às vezes é por causa disso que eu falei, o intestino tá ruim, tá tudo ruim, você tem que excluir mesmo. Mas às vezes aquele alimento tem alguma coisa que o corpo dele não consegue digerir direito, a fermentação. Então, acredite. Por exemplo, a gente sabe que na aveia existe um tipo de composto, a avelina, que é super inflamatória, que aumenta a obesidade. Olha só, gente, não estou falando que isso é para todo mundo, mas às vezes aquele paciente que sentou no seu consultório é o fora da curva, o fora da média. Então, a conduta, a clínica, ela é soberana nesse momento. Tá, vamos voltar aqui. As dificuldades no atendimento. Uma pesquisa de pacientes na Suécia mostrou que 45% tem ansiedade e 25% tem depressão.
superiores ao limite superior normal. Ou seja, os pacientes que têm intestino irritável têm mais ansiedade e mais depressão do que a população normal. Então, olha, esse paciente, às vezes, a dieta tá bonita, o medicamento tá ajustado e ele teve um pico de ansiedade. E ele vai ter diarreia, e ele vai ter constipação. É um período. Então, fazer um tratamento também para ansiedade e para depressão é importante associado. Às vezes é isso que falta para o paciente ficar curado. Eu não digo curado porque não tem cura, mas ter uma qualidade de vida melhor. Pacientes tendem a lembrar mais de movimentos intestinais anormais e, surpreendentemente, até 40% das vezes estão normais. Às vezes o paciente, na maioria... Lembra lá que eu falei que o subtipo ele precisa ser 25% tipo 1 e tipo 2? Para, por exemplo, constipação. Maior que 25%, gente, não é a maior parte das vezes que a gente faz cocô. Então, às vezes ele vai ter uma constipação, mas ela é sutil aqui e o paciente nem nota. O que ele fala mais é da dor, de outras coisas. Mas se eu já tiver aquela porcentagem, já entra na característica. Estudos de 3 meses com 185 pacientes teve uma duração média de dias, 2,1 dias para diarreia, 4,5 dias para prisão de ventre. Olha só como é muito mais comum o paciente ter constipação. E o paciente que tem constipação, não necessariamente ele vem no consultório ou ele acha que ele tem algum problema, né? E às vezes é intestino irritável. Prisão de ventre, quer ver, peraí. 3,1 dias para dor, 3,5 dias para inchaço. E olha só, 2 dias que a pessoa teve prisão de ventre e diarreia, não necessariamente, quer ver, apenas 41,6% dos dias de episódios de prisão de ventre e 67% dos dias de episódios de diarreia foram dias de episódio de dor. Não necessariamente a dor está associada à diarreia ou à constipação. Às vezes a queixa de dor, ela é sozinha. Assim, enquanto a dor está relacionada ao hábito intestinal, nem sempre é devido ao trânsito intestinal, viu? Estudo sugeriu que a dor estava mais claramente ligada à alimentação do que à defecação. Isso você vai ter muito no consultório. O paciente fala, comi banana e tive dor. Comi não sei o que e tive dor. Muito mais do que tive diarreia ou tive constipação. Às vezes ele fala, não, meu intestino tá bom, mas eu como banana e me dá dor. Mas estava bom na maioria das vezes, naquelas 7, nas outras 3 estava alterado. Então é importante a gente ficar atento a isso. E, enfim, como a gente vai tratar este paciente? A qualidade de vida do paciente, como eu falei, é o mais importante, lembra? Viajar, sair para jantar. Imagina que o paciente com diarreia consegue sair para jantar com o namorado, com o marido, com a esposa. E se ele, a hora que ele comer um alimento, e o medo que esse paciente tem, o primeiro encontro, sei lá, imagina ter que ir no banheiro e ter uma diarreia. E de pegar avião, eu tinha uma paciente que ela já era mais velha, já tinham crescido os filhos, já estavam todos casados, e aí ela queria gastar o dinheiro, e ela não podia viajar para fora do Brasil, porque ela tinha, pânico de usar o banheiro, porque as fezes podem ser muito fedorentas, diarreia aquosa. Olha só, se ela fosse viajar, ela saía, ela tinha que ver a estrada se tinha banheiro, ela tinha que levar os alimentos só que conseguia para não ter diarreia, ela não comia durante a viagem, então fazer viagens longas são horrorosas. Olha, gente, o quanto a síndrome do intestino irritável limita a vida da pessoa. A gente está vivendo hoje a pandemia, a gente está vendo o quanto é difícil a gente viver limitado, a gente não conseguir sair. É como ter síndrome do intestino irritável para muitas pessoas, em especial para quem tem diarreia, é uma prisão. Fora as constipações, que são difíceis, que o paciente sente dor, que o paciente se sente estufado, inchado, com a barriga distendida o tempo inteiro, ele tem dor, ele não evacua, ele às vezes tem que usar o dedo. Olha, também não estou falando, é ruim. E melhorar isso para o paciente é muito bom. Atenção aos sintomas do paciente, se é diarreia ou se é constipação, se é dor ou se é estufamento, se é inchaços, se são flatos, eructos. Então, é importante a gente ver qual é a sintomatologia do tipo de intestino irritável para o tratamento ser direcionado. Horários. Gente, saiu muito artigo falando sobre, não sobre o tipo de dieta,
mas que pacientes que tinham intestino irritável e comiam mais vezes ao dia tinham benefícios. Qual é a grande questão de comer mais vezes? Eu vou comer menos. Então, o volume no FODMAP é muito importante também nas dietas low, não é no FODMAP, é low. Então, se eu tiver baixo FODMAP, eu não tenho a dor. Subentende-se que pessoas que comem mais vezes ao dia comem menos. Subentende-se também que são pessoas que se organizam, que planejam melhor a refeição, então elas vão ser refeições mais saudáveis. E então esse aspecto de horário regular é importante sim na síndrome do intestino irritável, uma vez que a gente vai reduzir o volume dessa dieta dos alimentos e que a gente vai melhorar a mastigação, tudo isso, não vou comer um grande volume. O tripé importante, esse que a gente já sabe, porque somos nutris, é água, fibra e exercício físico. Isso é muito importante para quem tem síndrome do intestino irritável. Às vezes o paciente vem quer fazer low FODMAP, mas não faz exercício, não bebe água. O que adianta? Não vai adiantar também. E o tipo de fibra é muito importante. Então, ali, que é o próximo tópico. Atenção ao tipo de fibra solúvel ou insolúvel e quais os seus subtipos. Se é prebiótica, se é de monossacarídeos, lactose, FOS, frutuóligos, sacarídeos, poli. Então, na hora que você baixa, eu vou indicar aqui para você um aplicativo também, hoje a gente tem vários, né? Mas na hora que você clica no alimento, ele te dá se tem mais oligosacarídeos, disacarídeos. Então, às vezes o paciente pode identificar depois isso e saber que o óligo dá mais, a inulina dá menos, e a quantidade de cada alimento também está nesse aplicativo, também tem. E a individualidade, mais uma vez, né? Às vezes o aplicativo fala que 40 gramas de brócolis para a pessoa é ok, e para ele vai ser 36, vai ser 35, vai ser 30, né? Fora a característica, cozinhar em água, depois eu refogo, eu já perco um pouco desses fermentáveis. Imagine o intestino irritado, inflamado. Lembra o que eu falei agora há pouco? Esse intestino inflamado, irritado. Então, às vezes, no primeiro momento, a gente precisa tirar quase tudo. Alimentos anti-inflamatórios devem fazer parte da conduta, então eu devo incluir, sim, alimentos anti-inflamatórios, e a maioria dos alimentos anti-inflamatórios estão onde? Onde encontramos FODMAPs, nas frutas, nas verduras, nos legumes. Uma das coisas bem legais que a gente pode usar são ervas e especiarias, que tem muito pouco sintoma relacionado a isso, são super baixos ou no FODMAPs, né? Não tem FODMAPs. E tratar a inflamação, a irritação, tratar o intestino é muito importante, principalmente durante a exclusão desses alimentos. Aqui chegamos então no questionário de rastreamento metabólico. Eu coloquei uma imagem aqui para você poder ver, que é assim, ó. Então, a gente tem aqui, ó, questionário de rastreamento metabólico, é do Centro Brasileiro de Nutrição Funcional. Você vai pôr o nome do paciente, se é homem, se mulher, e a data que você atendeu. Depois, você vai avaliar cada um dos sintomas baseados. Eu sempre analiso nos últimos 30 dias, tá? Ou, se você quiser saber, na última semana, também pode, né? Então, para a gente ver lá que ela teve um dia, né? Mas eu gosto de avaliar nos últimos 30 dias, porque às vezes, justo a semana que você pegou, é uma semana que o paciente estava ótimo. Aí ele vai marcar 0 se ele nunca teve o sintoma, 1 se é às vezes e não é severo, 2 se é às vezes e é severo. O que é severo, gente? É que impede ele de fazer atividades de qualidade de vida, de rotinas básicas. E 4, se é sempre e se o efeito é severo. Eu não coloquei todos aqui, né? Mas assim, por exemplo, ó, dor de cabeça, teve nesses últimos 30 dias, às vezes, foi severo, aí você marca 0 a 4, né? Sensação de desmaio, tontura, insônia. Isso aqui, esse questionário, ó, tem do trato digestivo, náusea, vômito, diarreia, constipação, inchado, abdômen distendido, arrotos, gases, azia, dor estomacal, dor intestinal, dores articulares, ó, tá vendo? Isso aqui não é diagnóstico, isso aqui é simplesmente para eu depois refazer e falar, olha, fez a dieta, olha o quanto de sintomas você tinha antes de fazer a dieta. É importante fazer esse questionário antes
de fazer a sua conduta. Depois que ele fez a conduta e voltou, aí você refaz de novo, né? E a cada, sei lá, 2, 3 meses você refaz. Às vezes o paciente zera. Então, isso é importante. Gente, é muito importante a gente ter um protocolo para a gente mostrar para o paciente, olha o quanto você está melhorando. Você não é, não, talvez, e vou falar uma coisa, você, vai ter artigo aqui falando, a gente às vezes não consegue extinguir, mas a gente reduz muito. Às vezes ele tinha muita dor, e a dor agora é metade da dor, ou é um terço da dor, ou é um quarto da dor. E isso é o que vai ter. Às vezes ele vai ter sempre um sintominha, uma distensão leve, uma dorzinha, mas nada vai impedir a rotina dele, os hábitos. Então, eu adoro usar essa ferramenta. E eu acho que você também poderia usar. Uma outra coisa bem interessante, que eu quis aqui dar ideias de como você pode tratar esse paciente, de como você pode seguir, de passos, rotinas. O programa dos 6 R's eu acho muito legal, que é assim, ó, primeiro R, então, você vai retirar. É um processo de retirada de tudo que agride aquele intestino. Já falamos disso, né? Então, eu vou tirar os FODMAPs, eu vou tirar proteínas difíceis de digerir, eu vou tirar alimentos. Talvez eu vou ter que fazer uma dieta mais pastosa, mais vegana, menos proteínas animais, menos verduras cruas, não sei, entendeu? Geralmente eu tiro quase tudo nesse primeiro protocolo. Vai depender muito da queixa do paciente. Segundo, a gente vai reparar, o momento de reparar a integridade da mucosa, olha só. E com isso, eu já vou para o terceiro R, que é recolocar. Recolocar o quê? Micronutrientes, que são indispensáveis, macronutrientes, as enzimas digestivas, outros itens importantes para esse processo de reparar a mucosa, de recolocar, de dar integridade, né? E depois o quarto R é reinocular, é um processo de reestruturação da barreira imunológica. Então eu vou talvez colocar aí aumentar as bactérias gram-positivas, sabe? Aumentar o processo de imunidade, melhorar essa imunidade desse paciente, né? Modular essa barreira aí da microbiota. E aí a gente já vai para esse quinto R, que é o reequilíbrio, que é equilibrar de igual a igual. Após o processo, é momento de começar a colher os frutos de tudo que a gente já fez. Às vezes já é o processo de reintrodução dos alimentos. E depois disso eu vou reavaliar para saber, tá caminhando bem, deu tudo certo, não deu, o que falhou, vamos voltar nesse, naquele, vamos começar tudo do zero, tá? Essa é a visão de tratamento da abordagem dos 6S, foi desenvolvida também pelo Instituto de Medicina Funcional Americana. Então é bem interessante, eu gosto bastante e cabe muito bem aqui. Então, a gente vai fazer a dieta baixa em FODMAP, Low FODMAP Diets, né? E quanto tempo, Bruna, é a pergunta? De 2 a 6 semanas, os estudos mostram que ela é suficiente. Vai ter paciente que com 2 semanas já tá bem, e vai ter paciente que precisam de 6 semanas. Já cheguei a fazer por mais tempo? Sim. Aí eu tento reintroduzir, o paciente ainda não tá legal, aí eu dou um pouquinho mais. Mas, em média, esse tempo é suficiente. Aí tem aquela questão da dieta livre de trigo e de glúten. Eu vou mostrar mais para frente um artigo aí falando. Às vezes o paciente pode voltar com trigo, às vezes o paciente não vai poder voltar com trigo, tá? E os nutrientes, que nutrientes que são importantes, os alimentos, compostos anti-inflamatórios, quais macro e micronutrientes são importantes no tratamento desses pacientes, eu vou mostrar também. E são essenciais à integridade do trato gastrointestinal. Por exemplo, gente, vitamina D, zinco, ômegas, glutamina, são todos nutrientes importantes para manter essa barreira intestinal do paciente. Então, são nutrientes que eu tenho que dar, suplementar. Vamos supor assim, ó, a maioria dos compostos anti-inflamatórios, de vitaminas e nutrientes, às vezes eles estão presentes nas fibras que o paciente não pode. Então, talvez num primeiro momento eu tenha que suplementar esse paciente. Depois eu vou colocando os alimentos, né? Enfim. A reintrodução dos alimentos. Bruna, também muito se fala na dieta low FODMAP, mas pouco se fala em como que a gente faz a reintrodução dos alimentos. Após a dieta de exclusão, né,
e o fim dos sintomas, então cessei os sintomas, deixei esse intestino bom, e reestruturei a mucosa, é a hora de entrar com os alimentos. E aí, gente, lembra da reeducação nutricional. Mastigação adequada, ambiente tranquilo, cortar o alimento pequenininho, mastigar, ensalivar, não usar líquidos juntos com a refeição, porque atrapalha a ação das enzimas digestivas. Quando eu bebo água junto com a refeição, eu deixo de mastigar mais, eu deixo de ensalivar, porque eu já estou jogando a comida para dentro. Então, tudo esse processo de reeducação alimentar é muito importante na hora do paciente de começar a reintroduzir os alimentos, associado ou não aos suplementos, que foi o que eu falei agora. Aí, então, vamos falar das dietas. Essa daqui, quando a gente vai pesquisar na internet, existem vários gráficos. Japão tem bastante, Austrália, Suécia. Então, olha só, aqui a gente consegue ver os alimentos que tem bastante FODMAPs ou baixo FODMAPs, e a quantidade também. Então, por exemplo, a gente vê que os verdes são os que têm low FODMAPs, e os vermelhos são os que têm muito FODMAPs, e a quantidade para ter. Então, a gente vê que a maioria das coisas de arroz, né, baixo FODMAP. E a maioria das coisas com trigo, e com flavorizantes tem altos FODMAPs. E a quantidade que eu consigo também. Tem um aplicativo, eu baixei ontem, que eu estava pesquisando, essa semana, e ele chama Low FODMAP Diets de A a Z, A to Z, A to Z. A hora que você clica no alimento, ele dá a quantidade que ele... Porque o mesmo alimento, o brócolis, por exemplo, até 40 gramas, ele é low FODMAP. Acima de 40 gramas, ele é alto FODMAP. Então, é bem interessante, eu acho que vale a pena. Mas, assim, você tem que ajudar bastante o paciente, porque ele tem que ir lá olhar, voltar. Esse é legal, vamos colocar, sabe? E a quantidade que ele é capaz de digerir também, né? Então, talvez na hora da reintrodução do alimento seja uma outra hora que a consulta é mais demorada também, e que tem que ser feito com o paciente. Ele tem que trazer o diário alimentar dele, né, também. Então, é uma hora ali só de anotações, e que você pode usar esses gráficos. Aqui a gente tem daí de frutas, então a gente tem as peras, melancia, ricas, e aí a gente tem maracujá, limão, tamarindo, a banana, dependendo da quantidade. Mas vê que é uma quantidade bem pouca, a hora que a quantidade vai aumentando, ela já vai se tornando mais low, mais alto FODMAPs. Aí a gente tem de vegetais, a gente tem de molhos. Gente, eu não sabia, olha só, o wasabi. Só que tem que ser bastante wasabi, né, para ter. Aí a gente tem os leites, os derivados, e olha a quantidade que pode, muito pouco. O leite de coco, que não tem, mas olha a quantidade que eu posso. Então, é importante estar atento à quantidade do alimento também. Não só se tem ou se não tem, mas a quantidade para ser low, para ser baixo FODMAPs ou alto FODMAPs. Eu deixei uma questão aqui importante, sobre a dieta low FODMAPs, e eu pergunto para você agora. Qual o grande problema do ponto de vista nutricional eu manter esse paciente na dieta low FODMAPs, baixo FODMAPs? Óbvio, a maior parte dos alimentos bons, frutas, verduras, legumes, grãos, leguminosas, feijão, lentilha, grão de bico, que são riquíssimos em micronutrientes, em compostos anti-inflamatórios, em compostos bioativos, são fonte de FODMAPs. Então, é aí que a gente tem que saber dosar quantidade, tempo de reintrodução, e tem que sim ficar no pé do paciente para fazer ele reintroduzir. O paciente às vezes desaparece e quer viver de dieta low FODMAP, e aí ele não sabe que lá na frente ele pode ter, sei lá, vamos falar na pior das hipóteses, câncer, porque de cólon, porque deixou de comer fibras, né? Então, é importante. As fibras do tipo formam géis, e que não são fermentadas no intestino, talvez sejam opções para começar essa reintrodução. E uma quantidade aí, tem pacientes que toleram 4 gramas, até 4 gramas de fibra ao todo, e tem pacientes que toleram 9, tem pacientes que toleram 13, mas assim, acima disso, parece que os sintomas já aparecem.
Aqui, gente, a imagenzinha que eu queria mostrar para você, que tem o paciente que tem o intestino irritável e que está fazendo a dieta low FODMAP e que tem benefícios. O paciente que é doente celíaco e faz a dieta celíaca. E o paciente aqui, ó, que é hipersensível ao glúten. Então, eu vou ter pacientes low FODMAPs, pacientes com síndrome do intestino irritável, que se beneficiam apenas fazendo a dieta low FODMAPs, que pode comer glúten, que pode comer trigo e não tem, e se beneficiam. Mas eu tenho uma porcentagem desses pacientes que tem que fazer low FODMAP e dieta isenta de glúten. E é isso, é a vida. E às vezes o paciente que sentou é o que precisa. Ou não precisa. Como que eu vou saber isso? Individualidade, testando, ouvindo o paciente e testando e reintroduzindo os alimentos. Ai, adorei essa imagem. E como tratar esse paciente, né? Importante, muito importante saber que alguns outros alimentos devem ser evitados também, principalmente para aquela primeira fase lá, né, de reintrodução. Café é um irritante da mucosa, álcool, gordura, aditivos e conservantes. Às vezes a associação de café com açúcar, café com xilitol, bebida alcoólica com um alimento FODMAP, a gordura junto com o alimento FODMAP, as misturas, leite com açúcar, leite com, né, enfim, e aditivos, produtos industrializados. Gente, tudo isso vai ter que ser excluído na hora da dieta de restrição, tá? E a dieta de exclusão? Eu vou retirar todos os alimentos que o paciente e você julgar necessário por essas 2 a 6 semanas. Se o paciente continua com sintoma, existe algum alimento que ele está comendo que tá, eu tenho que encontrar esse alimento e eu tenho que retirar, e eu tenho que melhorar essa integridade da mucosa e fazer a reintrodução. Como que eu vou fazer, Bruna, então, essa reintrodução dos alimentos? A cada 3 dias eu vou incluir um alimento. E eu vou ficar. Por que a cada 3 dias? Porque esse alimento que o paciente consome hoje, ele pode, durante 3 dias ainda, dar algum sinal, manifestar algum sinal no corpo. Então, por onde que eu começo? Eu começo pelo alimento, geralmente, que o paciente mais sente falta. Aí ele fala assim, ai, Bruna, eu queria tanto tomar o meu leitinho. Hoje mesmo eu estava conversando com uma paciente, ela, ai, Bruna, nesse frio, um leitinho quente. Aí eu falo, então vamos começar pelo alimento, pelo leite. Então a gente vai pegar um sem lactose, vai colocar pouco quantidade, eu vou lá no aplicativo, eu vou ver a quantidade. Tomei 50 ml, tive diarreia, ou tive constipação, alterou meu intestino, tive dor, estufamento, retiro ele. Espero 3 dias, porque ainda talvez eu sinta, e vou começar um novo alimento. Aí o paciente falou, Bruna, queria testar o leite de novo, 50 ml não deu? Vamos testar 30 ml? Vamos para 30 ml, se ele quer de novo. Ele teve de novo a dor e ouso dizer, o paciente tomou o alimento, teve a dor, ele mesmo vai querer excluir e nunca mais vai querer tomar. Bruna, queria testar o feijão. Vamos começar com o caldinho, 2 colherzinhas, fiz o remolho, cozinhei o feijão com folha de louro, desprezei a água e coloquei 2 colherzinhas do caldinho. Esperei 3 dias, ok? Vamos aumentar para 3 colheres de caldinho, ou vamos colocar 1 colher de caldinho, 1 colherzinha do grão. É assim. Esperei 3 dias, vamos para o próximo alimento. É isso, é assim, é devagar. É um paciente que você tem que estar no WhatsApp o tempo todo, é um paciente que vai te dar trabalho. Quanto você vai cobrar na consulta, eu não sei. É tipo um paciente renal, assim, é difícil. É um tratamento específico e que gera tempo, né? Mas que ajuda muito e que dá muito, que enche de gratidão a pessoa e você, porque o paciente vai ter uma qualidade de vida muito boa. Alimento que o paciente mais gosta, alimento que sentiu falta, com pouco volume, associado à reeducação alimentar. Legal. Lembrar de colocar esse feijão e falar, mas você vai mastigar esse feijão, hein? Você mastigou esse feijão? O que eu posso fazer que eu adoro, eu amo, gente? Bruna, qual o nutriente que você ama colocar para o paciente? Enzima digestiva. Nessa reintrodução é uma coisa que eu gosto muito. Então, por exemplo, hoje no mercado a gente tem várias, a gente vai falar sobre elas. Eu gosto de começar, se o paciente tem diarreia,
eu entro com ou metade da enzima, ou eu não entro, ou eu peço para ter um pouco de cautela, porque a enzima digestiva, ela também é um pouco laxativa, né? Porque eu vou digerir o alimento e vou acelerar um pouco o trânsito intestinal. Então, tem que ficar, sabe, medindo. Observar, ou então, por exemplo, entra com feijão, tudo aquelas técnicas. Ele fala, Bruna, teve um estufamento. Espera 3 dias, entra com feijão de novo e com metade da enzima digestiva. Bruna, agora foi legal. Gente, é assim, é teste e espera tempo, teste e espera. Viu por que é difícil tratar paciente de intestino irritável? Porque isso, ele não vai morrer disso, ele desiste no meio do caminho, a Nutri pode desistir, mas quem conseguir, se o paciente estiver mesmo focado, às vezes ele não, na primeira consulta ele foge, não vem, na segunda, 6 meses depois ele vem e fala, Bruna, acho que agora eu vou tentar mesmo, porque tá me incomodando muito. Então, a enzima digestiva, observar os 3 próximos dias e só então reintroduzir um segundo alimento, um novo alimento. Usar as técnicas de preparo para amenizar a sintomatologia, distensão, eructos. Então, eu vou usar as técnicas de cocção, as enzimas, mastigação, né? Vou ferver. Por exemplo, o brócolis, eu fervo ele na água, depois eu refogo ele e eu uso um pouquinho de cúrcuma. A cúrcuma tem um estudo muito legal falando que ela melhora a digestibilidade dos alimentos. Olha que legal. Ela também reduz, sabe aqueles da tireoide? Então, os fitalatos lá, que interferem na tireoide, se eu usar cúrcuma, eu também reduzo. E olha só, a cúrcuma é anti-inflamatória. E como que tá esse intestino? Irritado e inflamado. Olha que legal. Isso é nutrição, isso é clínica, isso é você ser um nutricionista que faz individualidade para o paciente. Você associa técnicas, você associa nutrientes e você trata um todo o paciente. E utilizar, claro, volume reduzido do alimento. As dificuldades no tratamento. Não mata, não é uma doença orgânica, quem segue a dieta, medicamentos que podem não funcionar. Gente, outra coisa. No intestino irritável, existem alguns medicamentos, mas eles podem funcionar ou não. A dieta pode também não funcionar, a dieta pode só reduzir. Então, ele tinha dor nível 9, ele está com dor nível 6, nível 4. Gente, mas reduzir dor já é benefício da dieta. Por isso, também faça uma escala de dor, sabe? O paciente já vem de tratamento que não deram certo, entendeu? E os alimentos foram retirados de forma indiscriminada, ou não foram retirados tudo, ou o paciente não aderiu, ou quando ele fez a dieta, ele não fez exercício, ele não relaxou, ele não tirou o estresse causador. A maioria dos estudos mostram uma melhora de 50%. Ou seja, de 2 pacientes, um não irá ter benefício mesmo. E nem todos os sintomas reduzem ou desaparecem. E às vezes eles só reduzem a porcentagem também. E os polióis, o que eu disse lá, não como feijão, brócolis, abacate, batata doce, verdura. Mas os fitness, low carb, mas isso é saudável, né, Nutri? E os polióis lá, né? Então, estamos quase chegando no final da nossa aula. O que a gente tem no mercado hoje? Geralmente eu começo falando o que a gente pode fazer e só depois eu falo dos suplementos. Hoje eu quis falar primeiro dos suplementos, das coisas compradas, por quê? Depois eu vou falar que a gente não precisa disso. A gente tem coisas que nós nutricionistas podemos indicar sem precisar disso. Então, não é porque o paciente não tem dinheiro ou porque ele não quer comprar os produtos ou ele não quer usar que eu não vou tratar. Mas enfim, agora a gente vai falar do que a gente tem no mercado hoje. As enzimas, que são as minhas queridinhas, quem me conhece sabe que eu sempre passo. A gente tem enzimas que digerem a alfa-galactosidase, que são as enzimas alfa-galactosidase que digere a rafinose. Essa foi uma das primeiras enzimas aqui no Brasil, ela é bem famosa, e ela digere a rafinose, que é aquele... Lembra lá, na hora que eu mostrei os carboidratos, ela estava lá naquele grupo dos óligos sacarídeos. Ela digere principalmente as fibras dos grãos, brócolis, feijão, grão de bico. Olha que legal para a gente usar essa enzima na hora que for reintroduzir esses alimentos que são riquíssimos em ferros, em proteína, em fibra, em compostos bioativos, em vitaminas B9.
Então, a importância da gente usar, por exemplo, essa enzima. E aí, a gente também tem no mercado hoje pool de enzimas digestivas. Eu peguei uma dessa aqui, que é uma bem famosa. Eu amo essa enzima. Ela mudou de nome recentemente, ó. E olha a quantidade, são 16 enzimas digestivas. Eu separei aqui algumas e a concentração que elas têm. Aqui são todas, né? Essa aqui eu tirei do rótulo da enzima. Então, a amilase, protease, alfa-galactosidase, várias, maltectinase, amilase. Cada enzima para digerir um tipo de carboidrato, um tipo de fibra, um tipo de proteína. Então, para esse começo do paciente, reintrodução dos alimentos, talvez essa enzima seja uma das, assim, nossa, queridinhas. O que eu separei aqui, ó? Vamos ver aqui do lado esquerdo, embaixo, protease DPP. É uma enzima com ação sobre a digestão de caseína e o glúten, substâncias alergênicas e muitas vezes responsáveis por gases e inchaços. Olha só, então daí, o paciente fala, Bruna, queria comer um pedacinho de pão, Bruna, faz 6 semanas que eu não como. Eu vou dar essa enzima aqui para ele, que digere, aí digere caseína também do leite, ou então o leite, entendeu? Que não, gente, não faça o seguinte, não misture, não coloque pão e leite juntos, porque daí eu não vou saber qual que o paciente é mais intolerante e talvez a enzima não seja suficiente, tá? Então vamos começar com um ou outro e aí a gente vai usar essa enzima aqui. E aí ela digere. O que pode acontecer? A hora, porque o paciente não vai usar a enzima forever, né? Então o que acontece? Quando ele for comer o alimento, então uma vez no mês ele quer comer, uma vez na semana, aí ele usa essa enzima. Olha que show de bola, você não proíbe, você dá, mas ele sob uma condição. Bem legal, né? Também separei a xilase, é uma enzima, essa segunda, ó, que auxilia na quebra das hemiceluloses, um dos principais componentes das paredes celulares de vegetais. Então, e agora vamos entrar com o brócolis? Olha aqui, vamos usar a enzima que digere a xilase, a hemicelulose. A maioria de frutas, legumes, vegetais e grãos tem hemicelulose, né, gente? Na aula de nutrição a gente vê que hemicelulose é a parte que é fermentativa, né? Então, a gente dá essa enzima, digere bem, chega menos nutrientes fermentados, tudo ok. A celulase, enzima que auxilia na quebra da fibra insolúvel celulose, o componente mais abundante da parede celular dos vegetais. Olha que legal. Então, eu usar esse pool de enzimas aqui, ela tem esses dois. Olha que bacana. Tem muitas outras, viu, gente? Separei algumas aqui, só para você ter uma ideia de que, sim, existe tratamento e existe um jeito de reintroduzir esses alimentos e do paciente consumir esses alimentos. Invertase, essa daqui à direita, aqui, enzima que auxilia na quebra da maltose. Lembra a maltose lá, o que é o disacarídeo de trigo, cevada e centeio? Olha que legal. Então, Bruna, quero entrar com o pãozinho. A gente vai pegar a invertase, protease, que faz parte desse mix dessa enzima. Gente, essa enzima, eu acho que é uma das únicas que tem esse padrão. Ela agora chama Zyme Plus. Da Essentia é a melhor que tem no mercado hoje. A gente tem outras marcas, mas que tem 4 ou 5 enzimas, que é protease, amilase, bromelina, lipase de gordura, que não quebram exatamente essas. E a gente pode fazer assim, pode usar essa mais básica e associar com a alfa-galactosidase, que é o Digelive, né? Vamos falar o nome. Então, a gente usa um mix de 5 e mais o Digelive. Só que saiba que o Digelive é essa primeira aqui, alfa-galactosidase, digere só a rafinose, não digere celulose e nem hemicelulose. Então, assim, por isso que eu acho que essa aqui é a mais indicada. Olha lá, hemicelulase, grupo de enzimas capazes de digerir as hemiceluloses, polissacarídeos, que junto com as celuloses e com a pectina formam a parede dos vegetais. Então, eu tenho várias enzimas digerindo o alimento como um todo. Amo, adoro. Assim, enzima digestiva para doente, para síndrome do intestino irritável, do tipo constipação, prisão de ventre, é show de bola, você vai digerir o alimento. E para o diarreico com dor também, porque lembra que é essa fibra fermentada
que gera gases e que faz ter distensão e dor. Então, para dor e constipação é bom. E para diarreia a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, tá? Aqui, ó, nesse asterisco da rafinose, ó, aonde que está presente a rafinose? Arroz, aveia, centeio, cevada, granola, milho, trigo, banana, damasco, laranja, kiwi. Gente, é muito alimento, ou seja, a dieta vai ficar muito restritiva, tá? E essa enzima, esse mix, ela tem a alfa-galactosidade também, ó. Tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, peraí. 1, 2, 3, 4. É o a quarta ingrediente da enzima, ó, do mix. Então, esse aqui era uma das coisas que eu queria falar. O que mais que a gente tem no mercado? O segundo item, os probióticos. Eu vou falar já de antemão que eu não gosto de dar probiótico para paciente do síndrome do intestino irritável. Peraí, Bruna, você não dá? Eu dou, mas espera. Eu não dou nesse começo, eu não dou na hora da reintrodução, porque você dá o probiótico pro paciente, as chances dele ter desconforto são maiores. Existe uma briga entre as bactérias boas e ruins, e elas começam a guerrear, e isso aumenta lipopolissacarídeos liberados ali, algumas outras partes das bactérias boas também, mas talvez o paciente abandone o tratamento nessa hora. Então, eu não acho que esta seja a hora indicada de entrar com o probiótico. Mais lá para frente, sabe? Mais na manutenção. Só que eu tive uma grande surpresa, que foi a seguinte. Eu via 2 tipos de bifidobactéria que são legais e que tiveram um grau de evidência muito boa nesse guideline, nessa primeira diretriz. Tá, lembrando, vamos falar dessa primeira aqui, que é a Saccharomyces boulardii. Essa é a mais famosa de todas, aquela que você compra na farmácia, Floratil. Ele é muito usado para crianças e principalmente para tratar diarreia por Clostridium difficile. Como diria Murilo, né, com quem eu tive aulas sobre isso, o nome dele é disso porque ele é difícil de matar. Então, talvez no paciente que tem síndrome do intestino irritável, do tipo diarreica, ele tem esse Clostridium, e usar a Saccharomyces boulardii por 3 dias, o Boulardii a gente usa por pouco tempo, e eu posso usar de 1, 2, até 3 vezes ao dia, para tratar aquela diarreia aguda, sabe, aquosa, que tá, às vezes o paciente vem e tá muito, às vezes eu já dou. Esse é o único probiótico que eu dou, esse e o de baixo, Bacillus clausii, antes do paciente começar, porque se ele tiver com uma diarreia intratável, primeiro precisa melhorar a diarreia, né, para ele fazer toda a dieta. Então, eu prescrevo esse. O Bacillus clausii, agora a gente tem aqui tem para comprar na farmácia, que é o enterogermina, se eu não me engano, é bem legal de usar em criança também, e também é para diarreia. E aí a gente tem o Bifidobacterium lactis, olha o que ele faz. O que falou essa diretriz, né, esse guideline? Acelera o trânsito do trato gastrointestinal e aumenta a frequência de evacuações. Talvez para o paciente síndrome do intestino irritável com constipação, eu usaria. Eu não usei ainda, viu? Eu vou testar. A hora que eu pegar um primeiro paciente que passar comigo, marcou a consulta. Eu tenho, Bruna, do intestino irritável do tipo constipação, eu vou prescrever isso que eu quero testar. E, ó, o de baixo, Bifidobacterium infantis, é para dor, inchaço, dificuldade de defecação e normalização do trânsito intestinal. Talvez associar, ó, Bifidobacterium lactis com infantes e testar nesse paciente que tem constipação e dor e inchaço. Essa é a minha próxima conduta, viu, gente? Eu já anotei ali no meu caderninho. E o Lactobacillus reuteri, que é o mais aí que a gente usa para criança, né? Coli Kids, se eu não me engano, para diarreia também. Então, ó, talvez se o paciente chegar com diarreia, eu misture Saccharomyces boulardii e o Clausii 2 a 3 dias, associado ao infantes mais o Lactobacillus reuteri. Viu como é? Agora, se chegar um com constipação, eu prescrevo lactis com infantes. Olha só que bacana. E fibras, e para o que tem constipação, eu prescrevo o psyllium, que é a fibra que parece
que forma gel e não estaria associado a aumentar dores, mas para isso o paciente tem que estar fazendo exercício e consumo de água, ok. Se o paciente tomar psílio e não beber água e nem fazer exercício, piorou, eu vou dar dor nele. Tá? Então, a gente tem que orientar o paciente sobre isso. A gente tem que verificar também o tipo de fibra, solúveis e insolúveis. No primeiro momento, o ideal é que a gente dê alimentos que formem mais géis, que sejam mais solúveis, porque as insolúveis vão ser mais fermentadas e talvez eu dê dor no paciente e o paciente abandone o tratamento. A glutamina também. A glutamina, em especial, para o paciente se tiver diarreia, eu já vou prescrever. Eu prescrevo 0,08 miligramas por quilo de peso. Se o paciente não bater o peso para 5 gramas, eu já dou 5 gramas. E eu prescrevo por 20 a, no máximo, 30 dias, tá? Só durante esse tempo do tratamento dele mesmo, junto lá com as bactérias, tal. E eu gosto de dar à noite antes de dormir, que ele não vai passar comida, né? Ele vai ficar lá tentando fazer a mucosa tratar. Vamos mais para frente? E o que mais que a gente tem? Para grande surpresa, eu tenho pós-graduação em fitoterapia. A gente viu nesse guideline que o óleo da menta piperita teve muito benefício de evidências. Gente, ai, tô tão feliz com isso e eu queria falar que o óleo de menta piperita é hortelã, né? Então, vamos supor que hoje a gente tem um monte de óleos essenciais, né? Então, para esse paciente, tanto consumir, pingar um pouquinho e colocar e tomar numa saladinha, ou mesmo para massagear o abdômen, evidência legal, bom. Ou, gente, o óleo da menta do hortelã é legal, mas vamos colocar o hortelã também numa água aromatizada, num chazinho. Os chás fazem muito bem para os pacientes que têm intestino irritável. Então, olha, a gente já sabe que o hortelã é um chá legal. Eu gosto muito de associar com erva doce, porque ela reduz os gases e os eructos, os arrotos. Então, você associar esses chazinhos, e chá qualquer pessoa pode prescrever, não precisa ter após, né? Então, eu acho que é uma boa ideia. A gente tem no mercado, há um tempo saiu, o biointestino. O biointestino, ele é um óleo essencial desse composto aí, Simbopongo Martini, não sei se eu falei correto. Ele é um óleo essencial padronizado em geraniol. Ele nada mais é que o capim-limão, capim-cidreira. Olha que legal. Então, mesmo que eu não prescreva para o paciente ou que o paciente não queira consumir, a gente pode colocar como um chá também de capim-cidreira, de capim-limão. E a fibra, esse biointestino, ele é a formação desse óleo essencial, desse capim-cidreira, né? Associado a uma fibra em pó do rizoma do gengibre, que nada mais é que o gingerol, também padronizado, né, gente? Não tô falando que é igual eu fazer um chá de capim-limão com gengibre, mas são nutrientes que sim eu posso usar. O único problema do biointestino existe um protocolo para usar ele, sabe? É bem padronizado tudo. Você pode usar uma dose de ataque, só que às vezes ele pode dar uma dor gástrica grande no paciente. E esse paciente é poliqueixoso do trato gastrointestinal, às vezes ele tem queimação, e é um suplemento, um composto que não é muito barato. Então tem que saber dosar. Às vezes gastroresistente que abra no intestino, né, para chegar lá no intestino grosso e abrir, e aí fazer a ação dele, é uma ideia. Tá, e agora, da mesma fabricante do biointestino, surgiu o Core Biome. Esse Core Biome é muito legal, gente. Ele é o que a gente chama de pós-biótico. Ele é o butirato em si. Ele é o ácido graxo de cadeia curta. O que a gente quer fazer? O que é o nutriente do colonócito, da célula do intestino grosso? O que protege, que faz ficar bonito lá? O butirato, o ácido graxo de cadeia curta. Como que eu tenho ele? Eu como a fibra, que é o pré-biótico, o meu probiótico, que é a bactéria boa, come essa fibra e ela faz o cocôzinho, os puns, que são o meu butirato, o meu ácido graxo de cadeia curta.
Só que todo esse processo a gente já viu que pode dar desconforto, tudo isso. Eu não estou falando que se o paciente tomar o butirato, ele não tenha uma ação também de dor ou de distensão, mas a chance de ter é muito menor. E eu, depois que tiver bonitinho, eu posso dar isso para tratar esse intestino. Olha que legal. Tem estudos desse core biome do butirato para Crohn, para retocolite. É assim, muito legal. E fora aquelas coisas que a gente falou, né, de sensação de saciedade. Então, assim, achei muito legal. A gente tem uma outra marca no mercado que é o Go BHB, que também é butirato, né? Ele não veio com essa finalidade, ele veio para fazer aquelas dietas cetogênicas, porque é um ácido graxo de cadeia curta, mas que também poderia usar, assim, né? Então, são as marcas aí que a gente tem, que eu não testei ainda também, eu vou testar essa. Então, são as coisas que eu quero testar. Core Biome, então não sei dizer para vocês, e mais aqueles lá. O biointestino eu já testei, eu não gostei muito, mas essa paciente minha era muito poliqueixosa. Eu quero testar em outras pessoas. E a gente tem o carvão ativado, que muito se fala, não tem evidências sobre ele. Eu, particularmente, gosto. Ele é o principal benefício dele é para gases de extensão abdominal. Então, eu acho bem legal. Uma outra coisa também que eu não pus aí, não sei se está mais para frente, é a clorofila, clorofila, né? Que eu acho muito legal também, principalmente de manhã cedo, antes das refeições ou nos intervalos. Eu gosto bastante. E uma coisa, não tem malefícios, então é uma coisa que vale a pena. É que são caros, né? Então é uma coisa que você tem que ter um pouquinho mais de tato para saber para quem você pode prescrever e para quem não. E aqui, uma poderosa ferramenta e quase sem custo. Então a gente falou da enzima digestiva, mas, gente, se o meu paciente não tem, porque é caro, não são baratas, eu tenho minha mastigação. Eu tenho o poder de falar para ele, então você vai mastigar, você vai ensalivar esse alimento, mastigação adequada, ambiente calmo. Eu tenho as enzimas digestivas presentes nos alimentos, no abacaxi, a bromelina, no mamão, a papaina, no kiwi, no figo. Eu tenho fibras e água que vão melhorar, estimular a minha mastigação, estimular esse processo que é o mesmo das enzimas digestivas. O limão, ele aumenta a liberação das enzimas do suco biliar, então usar, sei lá, limão espremido antes de começar as refeições, o vinagre de maçã, para também tentar estimular essa digestão. A gente tem também a betaína HCl, né, que é um composto que dá para prescrever também. Agora lembrei aqui antes lá, também colocaria. O que a gente tem? A gente não está prescrevendo pré-biótico, a gente não vai prescrever probiótico, nem pós-biótico, Bruno, é muito caro, nem o core biome, nem a glutamina. Mas eu tenho alimentos que são fonte de pré-bióticos. Eu tenho Iacom, psyllium, frutas, verduras, legumes, a mastigação para poder quebrar essas fibras. Eu tenho o exercício físico, que, olha só, o exercício físico melhora ou aumenta as bactérias gram-positivas. Então, eu faço o exercício e aumento os meus probióticos. Água. Então, gente, compostos bioativos, os polifenóis e os flavonoides encontrados em uva roxa, encontrados no café. Agora, o café ele não vai poder, né? Mas no chocolate amargo, na maçã, em vários nutrientes, na ameixa, eles aumentam os probióticos e a produção do butirato. Olha que legal. Biointestil. Eu não tenho biointestil, Bruna, mas eu tenho os chás, capim-limão, gengibre, camomila, maracujá. Camomila é muito legal para quem tem síndrome do intestino irritável do tipo diarreico. E ela também é ansiolítica, então chá de camomila, maracujá, que é calmante, né, e relaxante muscular. Então, às vezes, para quem tem diarreia, ervas, especiarias como a cúrcuma, que é anti-inflamatório, óleos essenciais, alimentos e componentes anti-inflamatórios e compostos bioativos. Viu só? Fiz a mesma coisa e não gastei nada, não precisei prescrever nada, prescrevi comida, alimento, reeducação nutricional. Aqui eu pus um exemplo de dieta, gente, mas é bem isso que eu falei. Então, ela vai fazer por 2 a 6 semanas, ao acordar,
50 a 100 ml de água com limão para estimular a secreção ó, biliar. Talvez, se o paciente tiver muita diarreia, eu não coloque esse, mais para o paciente com constipação. Aí o café da manhã é obrigatório, porque se ele ficar muito tempo sem comer, ele começa a ter as dores lá, né? 100 a 200 ml de suco verde, 2 a 3 vezes na semana só. Utilizar uma planta folhosa, então hortelã, ó, que já tem vários benefícios, ou a couve, uma fatia de gengibre, suco coado de limão, suco coado de alguma fruta, porque eu não quero dar fibra para ele nesse momento, né? Eu só quero dar as enzimas digestivas e tudo isso. Aí ele bate isso. Ou um suco de uma fruta, daquelas frutas que não tem os FODMAPs, né, nesse primeiro momento. Aí a gente vai para ou uma banana pequena com uma canelinha em pó por cima, a banana naquela quantidade. Agora, se o paciente chega e fala, não posso comer banana, que eu tenho constipação, não posso comer banana, você vai trocar, é outra fruta. É melão, é 30 gramas, 40 gramas, um ovinho mexido com uma ervinha fresca, com a hortelã, com o coentro, com a cúrcuma. Olha só como eu estou trabalhando não só a low FODMAP, mas a inflamação, os compostos, os radicais livres, a digestão desse paciente. É isso que é a dieta low FODMAPs. É isso que é eu fazer uma dieta individualizada. Uma tapioca pura com um fiozinho de azeite ou com um ovinho mexido. Eu não dou a tapioca se o paciente tem constipação, tá? Eu dou um dos outros. Uma fatia de melão pequena ou de maçã sem casca. Eu tirei a casca da maçã, que é onde tem o composto que mais tem FODMAP, né? Ou uma panquequinha de banana, ou uma panquequinha sem banana, com ovinho, farinha de arroz. Lembra lá que o arroz não tem quase problema. A chia também não tem problema, mas aqui eu quis dar linhaça, porque aí fica mais fofinho. Canela em pó, um pouquinho de cacau, bicarbonato de sódio, porque faz mais o pH lá, alcaliniza, né? E para as bactérias do cólon, o alcalinizar fazer essa alcalinização, esse equilíbrio ácido e básico é importante. E água, esse paciente tem que ser lembrado de tomar água sempre. Os pacientes com síndrome do intestino diarreico, ali embaixo tem um desenho, pode comer mais frutas, não é para consumir a tapioca e nem biscoitos de polvilho, e ficar atento às fibras, em especial as solúveis. Nesse paciente com diarreia, eu vou poder colocar para ele mais fruta, não consumir a tapioca e ficar atento às fibras, em especial solúvel. Para ele eu posso aumentar um pouquinho mais a fibra. E exemplo de uma dieta de um almoço, por exemplo. Então, ele vai comer um cereal ou um tubérculo, né, uma fonte de carboidrato, ou arroz branco ou arroz basmati. Gente, arroz basmati também é no FODMAPs. Mandioquinha, mandioca, abóbora, cabotiã. Paciente que está com muita diarreia, eu começo com arroz branco ou arroz basmati. Depois, agora o paciente que é mais constipado, eu coloco mais uma abóbora, uma mandioquinha. Ao que tem diarreia, pode também usar a mandioca, né? Então, eu vou lidando com isso. Os alimentos que são um pouco mais constipantes, eu dou para quem tem diarreia, e os alimentos que têm um pouco mais de fibra, eu dou para os que têm constipação. Aí a proteína sempre mais magra, porque a gordura também dá um pouco mais de alteração. Então, um ovinho, carne sempre moída ou desfiada nesse começo, por quê? Ela já está mais mastigada, né? Ela já está com menos fibras, está mais quebradas essas fibras. Filé de peixe, que a fibra é pequenininha também. Legumes cozidos, cenoura, que é super low FODMAP, chuchu, abobrinha. Dicas que você pode fazer com esses legumes: cozinhar, depois refogar, lembra? Usar a cúrcuma onde você quiser, fazer um temperinho de sal de ervas, usar azeite. Os pacientes com síndrome do intestino irritável com constipação, aqui tá certo, ó, consumir salada de folhas, então alface também ok para o paciente que está com constipação, o da diarreia eu tiro. Tomate, pepino, aí tem que ver a quantidade que pode, né? E pode comer legumes e ficar atento às fibras, né? Que tem que ter um consumo de fibra para o constipado. E lanche da tarde pode ser uma mão de frutinhas vermelhas. Algumas frutas vermelhas têm um pouco mais de low FODMAP, mas como vai ser pouquinho, ele pode comer a pitaia, carambola, kiwi, uva, uma fatia pequena de melão. Aí eu vou ver, de acordo com o que o paciente me falou e de acordo com o aplicativo, com a quantidade que pode. E aí a gente coloca a quantidade para o paciente. Uma porção de biscoito de polvilho para quem tem diarreia, né? Porque é mais constipado. Uma tapioquinha para quem é mais diarreico. Aí no jantar é legal sopinhas de cenoura com carne,
abobrinha desfiadinha com ovo, sopa de algum tomate, algum legume com uma carninha, ou sopas de legumes, ou ainda igual ao almoço. Então, esse aqui é um exemplo claro de uma dieta muito fácil de aderir. Pode ter megas coisas e fazer, pode, mas pode ser simples, pode. Já está muito complicada a vida desse paciente. Vamos deixar tudo bem fácil e simples para ele? Esse é um exemplo. Junto com a dieta, eu sempre mando orientações, dicas valiosas. Então, seguir a dieta por no mínimo 2 semanas, né? Não é uma dieta fácil, uma vez que ela é bem restritiva, mas vai servir para guiar depois. Finalizando a semana de restrição, inicia-se o processo de reintrodução para o paciente não ficar ansioso, né? E aí a gente já vai explicar para ele como que é essa introdução, porque ele já quer saber, e daí isso tranquiliza um pouco ele, porque lembra que aquela ansiedade pode se interferir também. Dicas valiosas, daí, por exemplo, fazer remolho de leguminosas, desprezar a água, utilizar folha de louro, aqui a gente tem que ser nutricionista, se faz presente quem é nutricionista mesmo, aqui a gente tem que usar de tudo. E utilizar, por exemplo, lavar a parte verde da cebolinha. A cebola, ela tem o fiapo, sabe aquela parte verdinha? Ela tem nada de... Porque o alho e a cebola tem bastante FODMAPs, e o paciente às vezes quer comer uma carninha com alguma coisa. Usa a parte verde da cebolinha, ou pode fazer uma maceração. Um dia a paciente sentia muita vontade. O que eu inventei? Amassei o alho para ela, falei, você vai amassar o alho, vai jogar azeite e deixar lá. E esse azeite você vai temperar a carne, porque ela não comeu a fibra. Gente, é a fibra que fermenta. O aroma, o sabor, não leva fibra nenhuma. Por exemplo, erva doce mas a gente está falando de fazer o chá da erva doce. A pessoa não vai comer a erva doce, entendeu? Cozinhar o brócolis, desprezar a água, baixar o app. Eu coloquei Simple FODMAP, mas mudou. O app chama Low FODMAP Diet A to Z, né? De A a Z. É muito legal e é gratuito. Tem um super bom lá que é pago, R$40, mas não precisa. Esse aplicativo é muito bom. Verificar lista de ingredientes de produtos, equilíbrio mente e corpo, redução de estresse, técnicas de relaxamento, como usar os suplementos, vai tudo escritinho, diário alimentar. Então, é por isso que a gente gasta tanta hora. Substituições inteligentes. Ai, eu gosto tanto de banana, Bruna. Vamos substituir uma banana nanica por uma banana maçã, né? Entendeu? Algumas observações para finalizar. Às vezes, tratar a diarreia pode aumentar a constipação. E, às vezes, tratar a constipação pode aumentar a diarreia. Então, a gente tem que ver um equilíbrio sobre isso. Quando o paciente é misto, esqueci de falar, né? Na hora que ele tiver com diarreia, ele vai fazer o tratamento mais para diarreia. E quando ele tiver com a constipação, ele vai fazer a dieta e os suplementos mais para constipação. Oriente o paciente sobre a ansiedade, eliminar preocupações desnecessárias, reduzir o estresse, fala do quanto isso é importante para a dieta também para ele ter os benefícios. Terapia cognitiva comportamental parece que é a melhor para quem tem intestino irritável, também está lá no guideline. E técnicas de relaxamento, sei lá, yoga, meditação, tudo isso também. Portanto, finalizando, gente, diante de tudo isso, a dieta deve ser individualizada. Então, vai ter assim, a cenoura, Bruno, não tem problema, mas se o paciente tem queixa, tira a cenoura. Obedecer, ao meu ver, as 4 maiores leis da nutrição, também conhecidas como as leis de Pedro Escudeiro, é a única lei que eu mantenho na minha área de nutrição, que é a da quantidade, da qualidade, da harmonia e da adequação. Isso nunca vai mudar. Obrigada. Eu deixo aqui o meu Insta para dúvidas, porque sempre que eu venho aqui falar no Conanutri, chove de dúvidas lá no Instagram, e eu acho tão legal isso, porque a gente pode, toda vez que eu consigo passar o conhecimento para você que está aí, é como se eu estivesse levando o conhecimento para um paciente que está longe, que não consigo atender. Então, quem quiser também tirar algumas dúvidas do que ficou, pode me chamar lá no Instagram, tá bom? Eu agradeço muito a participação e espero que no próximo Conanutri estejamos juntos novamente. Tchau!